Olá, meu nome é André Santos, sou fisioterapeuta quiropraxista e hoje eu vou apresentar para vocês o método Hammer Therapy. O método Hammer Therapy nasceu na dificuldade que eu tive de tratar através de instrumentos menores, pessoas obesas ou muito fortes, com necessidade de obter resultados satisfatórios. O método Hammer Therapy é uma terapia de impacto vibracional que utiliza ferramentas em madeiras próprias, ergonomicamente adaptadas para cada articulação, capaz de realizar ajustes articulares e liberação dos tecidos moles. O princípio desse método foi totalmente baseado na prática clínica, na revisão sistemática da literatura de todos os instrumentos já criados para o tratamento de subluxações. É um sistema de testes e retestes. Os testes são baseados na compilação das avaliações dos sistemas do método Thompson, do método TIC, do método Nilseitai, que é um método japonês, e do método Impulse. E todos os ajustes são feitos sequenciais. Para falar sobre terapia instrumental, eu tenho que dizer que ela já surgiu há muitos anos. Em 1901 surgiu o primeiro instrumento de madeira, criado por um americano chamado Thomas Storer. E diante de toda a evolução, foram surgindo outros métodos e outros instrumentos que foram utilizados para a terapia instrumental. Vamos começar por esse martelo. É um martelo grande dentro do ajuste, que é uma peça ativadora e uma peça receptora. Um método sempre vai ter a peça ativadora e a peça receptora. Essas duas peças são importantes para tratar a pelve. Esse osso aqui é um osso compacto, então ele precisa de vibrações de alto impacto para causar um reajuste eficiente. Então a gente utiliza a peça, ela foi feita ergonomicamente, adaptada, o próprio apoio da ponta que pega na peça, e a gente faz. Por que é um martelo grande? Porque a gente não precisa de força, somente o peso do martelo vai reajustar uma pelve que está posteriorizada, ela está para trás. Então a gente vai colocá-la para baixo. Então é utilizado essas duas peças na região pélvica, na disfunção da região pélvica. Por isso foi criado peças maiores. Essa é uma outra peça ativadora, que é um martelo menor, tá? Que vai ser utilizada por uma peça receptora, que é essa aqui que chama ponteira. Essa é a ponteira que vai utilizar nos ajustes das vértebras individuais. Que se você tem uma subluxação onde você tem uma rotação da vértebra, nós vamos encaixar a peça, ela encaixa certinho na faceta lateral articular e a gente faz o ajuste da articulação. A pessoa não precisa ter medo do material por ser um material em vista agressivo, né? Você martelar uma coluna ou martelar uma articulação, porque todas elas têm uma espuma de amortecimento. E o ajuste, vou dar um exemplo aqui da coluna, não é feito diretamente em cima da articulação. Existe um músculo que passa aqui, que é o paravertebral. Então, a gente coloca mais ou menos em cima da musculatura e a vibração faz com que a articulação se posicione da forma correta. Então, não tem risco nenhum de quebrar, tá? Mesmo em caso de osteoporose, você que regula a batida, a força da batida de acordo com o quadro clínico, de acordo com a densidade óssea. Então é tudo feito de forma segura e eficaz. Essa é a peça ponteira. Uma outra peça que a gente, para tratar a lombar, é o garfo. Quando eu falo que a gente foi tudo pensado, cada articulação, a peça do garfo vai ser tratada, é para uma articulação da coluna, porque as vértebras são diferentes de tamanho. Então você tem o garfo maior, que é para a região lombar, ok? Que vai da L5 até a L1, são 5 vértebras lombares.
Depois, na disfunção dorsal, você já entra com um garfo médio, porque a distância da média para a grande é compatível com a distância da vértebra. Então, você vai utilizar a média da 12ª torácica até a primeira torácica, que são 12 vértebras que você vai ajustar. Por que essa peça é diferente dessa? Porque essa corrige uma disfunção vertebral, que é a rotação. Essa vai corrigir a disfunção ou na flexão, ou ela está para frente, ou ela está para trás. Você vai testar e identificar e ela vai corrigir juntamente. E a peça cervical, porque a articulação da cervical é menor, então ela encaixa certinho na peça cervical. E a força do toque aqui é muito sutil. Não tem risco nenhum, não tem nada que possa fazer que quebrar. A borracha amortece muito bem, é muito confortável. É uma técnica muito confortável e de muita eficácia. Saindo dos garfos e da ponteira, vão para as peças globais, que a gente trata de forma unilateral. Você às vezes tem duas vértebras rodadas, você quer pegar duas vértebras de uma vez só. Você encaixou aqui e vai aplicar em duas vértebras seguidas. Ela tem uma parte mais baixa, uma parte mais alta e ela vai encaixar certinho aqui e vai fazer o reajuste. Essa peça foi criada para ajustes articulares de membros. Eu geralmente utilizo essa peça para encaixe do quadril. Se o quadril faz uma compressão no seu acetábulo, ele está pressionando para cá, a gente vai encaixar aqui e vai colocar ela para baixo. Então ela tem a parte da curva, que é a meia-lua grande, ela vai encaixar certinho aqui no fêmur. E pode ser encaixada também nas articulações do joelho, tá? E na articulação do quadril. Essa meia-lua aqui é a meia-lua pequena. A gente vai encaixar geralmente nas articulações do fêmur, na parte proximal e na parte distal, e na tíbia também, na parte proximal e na parte distal, encaixando certinho, ó. Então a densidade, todo o tamanho das curvas foram pensados em cada estrutura óssea. Tudo isso foi pensado. Você tem uma peça mais reta, ela não tem curva. Essa peça reta, ela pode trabalhar ajuste escapular, porque é um tecido, o osso é mais liso, você consegue um melhor resultado. Olha como é que o tamanho é parecido, que você encaixa corretamente. Encaixa aqui também corretamente, quando é um desvio lateral. Ok? E tem a peça reta menor. Tem essa menorzinha, que pode ser encaixada em articulações menores. Clavícula, ajustes laterais cervicais, pega por aqui, punho, encaixe do punho, mãos e até mesmo nos pés. E a última peça, essa peça é uma peça que vai tratar alterações musculares. Um exemplo, quando a pessoa tem uma contratura do glúteo, aonde está o músculo piriforme preso, que é o músculo que pressiona o ciático, você pode trabalhar com vibrações de impacto, liberando essa musculatura. Ela tem um sistema como se fosse um rodo. Você pode trabalhar músculos do glúteo, você pode trabalhar a musculatura posterior da perna, musculatura do gastrocnêmico, que é a panturrilha, todos os músculos também, quadrado lombar, que é o músculo que fica aqui na lateral. Então é mais utilizado para as terapias musculares. Então esses instrumentos foram criados para atender todas as necessidades das pessoas e todos os biotipos das pessoas.
seja ela magra, seja ela obesa, seja ela muito forte. A terapia de Hamertério vai ajudar em todas essas disfunções articulares e musculares. Se você quiser saber mais informações, clique aqui nos comentários e faça sua pergunta.